Terão aos seus cuidados a mesa. Que mesa? A mesa do Senhor. Hoje não é a mesa do Senhor que é a Santa Ceia? Terão cuidado o candelabro. O candelabro poderia ser o quê? O som, a guitarra, a lâmpada, a igreja suja, a água suja, faltando copinho, o banco sujo, a desorganização, né? Os altares. Era a responsabilidade deles cuidar do altar. O púlpito, como é que está o púlpito? O tapete está limpo, está dobrado, está amassado, o púlpito já está com a toalhinha bonita, limpinha, já está com flor. Vocês estão percebendo? Os utensílios do santuário, que as pessoas, que os sacerdotes, que os pastores ministram, já estão tudo certo? O microfone já está tudo certo? Já está ligado? Eu estou tomando cuidado? Eu estou tendo zelo? Era a responsabilidade desta família. Entendeu, irmãos? A responsabilidade que um diácono tem com a Santa Ceia. Jó, ele é diácono. Paulinho é cooperador, mas Paulinho está se preparando para ser um diácono. A responsabilidade que vocês dois, que estão mais na frente que da ceia, que vocês têm com a mesa da Santa Ceia. Eu, quando chego em culto que é Santa Ceia, eu já venho ver a ceia, eu venho checar se tem o pão, eu venho checar se tem o vinho, eu vejo se tem a toalha, se a toalha que está em cima está limpinha. Entendemos? Coatitas. Então, essa responsabilidade, os irmãos, as irmãs têm que ter com a igreja. Por isso que a Santa Ceia, ela não se torna apenas um símbolo. Ela se torna uma coisa real. Porque nós estamos tendo comunhão, eu estou tendo comunhão do sangue de Jesus Cristo. E quando nós partimos aquele pão em pedacinho, nós estamos tendo comunhão com o corpo de Jesus Cristo. Então agora vamos lá, João 6, 53 a 56. Vamos ler. João 6, 53 a 56. Aí, a Daniele Melhado vai ler para nós Marcos 14, versículo 22 a 24. Marcos 14, 22 a 24. 1 Coríntios 10, 16. Quem achou? Não, desculpa, João 6, 53 a 56. Acharam? Pode ler. Pode ler, qualquer um. Vai, Patrícia. Pois disse, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Deu para entender isso aí? Claramente? O crente pode então ficar sem tomar ceia? Não. Por quê? Porque ele não faz parte do corpo. Vocês estão percebendo que a seriedade que é a Santa Ceia? A seriedade que é? Se eu não tomar a Santa Ceia, se eu não comer a carne, aqui Jesus falou que eu preciso comer a carne, mas não é um símbolo? Então tem pessoas que vão falar para vocês isso. É um símbolo, mas é um símbolo ao qual eu estou comendo a carne de Jesus Cristo. Se eu não comer a carne dele, e se eu não beber o sangue dele, eu não tenho vida em mim mesmo. Porque sem ele, irmão, eu não vou fazer nada. Se ele não colocar a carne dele e o sangue dele dentro de mim, eu não tenho vida nele. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue tem a vida eterna. E quem não come? Tem o inferno eterno. É muito sério, não é? Aí fala mais, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida. É comida.
não é comida? E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Então, se eu não participar da ceia do Senhor, eu não estou em comunhão com Ele. Por isso que o crente não pode ficar sem tomar a Santa Ceia. Não pode. Tudo bem? Marcos 14, Melhado, por favor. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando-o, partiu-o e lhes deu, dizendo: tomai, comei, isso é meu corpo. Então tomou o cálice e, dando graça, deu aos discípulos e tomou bebendo dele. Disse-lhe: isso é meu sangue, o sangue de nova aliança, que é derramado por muitos. Para a remissão dos pecados. Não tem sua Bíblia? Não. Tá vendo? Tá faltando um pedaço lá. Não, no meu também não tem não, pai. Não, é sei. Na minha também não tem não. Quer? 14, 24. E diz: é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Tudo bem, para a remissão de... Tem outro livro. Tem outro livro, então. Tem outro livro. Vai até o 28, então. Isso está lá em Mateus... Isso está lá em Mateus 26 a 28. Lê lá. Mateus 26 a 28. Também? Então tá bom. Mas vocês estão percebendo que Jesus fez o quê? Deu graça. Só que quando Jesus dá graça, irmão, como é que é a situação? Está em Mateus mesmo. Mateus, né? Fala assim, ó. Porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos Para a pecados. remissão de pecados. Isso mesmo, está lá em Mateus 26, 8. Então, Jesus estava vivo quando ele pegou o pão e deu graça. Não era ainda, ele não tinha morrido. Hoje nós estamos lembrando a memória dele. Os discípulos não estavam ainda lembrando a memória dele, porque era a primeira ceia. Jesus estava junto com eles. Então, um crente não pode ficar sem tomar ceia. Vamos lá. Nós já lemos os versículos bíblicos, né? Então, guarda, grava. Agora, vamos lá. Mesmo nós vivemos, irmãos, numa distância muito grande da nossa pátria. Onde é a sua pátria? Pátria celeste. A nossa educação, estou falando de espiritualidade. Mesmo nós vivemos longe da nossa pátria, nós somos educados pela palavra de Deus, nós somos educados pela palavra, através da leitura, que todos eu acredito que lê, né? Todos os dias, né? E pela oração, e pela comunhão com os irmãos. Mas a Santa Ceia, nós sabemos que a Santa Ceia é um agente de educação espiritual. Por quê? Porque através da Santa Ceia, eu vou aprender, através de uma educação, de uma ética que eu preciso ter o quê? Com os meus irmãos. Comunhão. Então, a vida espiritual, a palavra do Senhor nos educa. Através da Santa Ceia, nós temos uma educação espiritual para termos comunhão com os nossos irmãos. Então eu posso tomar Santa Ceia sem estar em comunhão com vocês? Então tudo isso é bíblico. Como é que ele falou? A2. A2? A2. Atos 2. Maravilha. Gravou, hein? Isso é muito bom, viu? Parabéns. Então, irmãos, os crentes hoje não querem entrar nessa educação espiritual. A educação espiritual, através da Santa Ceia, nos leva a viver uma vida em comunhão. E não interessa o seu jeito, eu preciso ter comunhão com você para mim tomar a ceia. Então, a ceia do Senhor
ela é uma das experiências mais ricas vividas pelo crente. A Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, é um convite a ter comunhão e intimidade com Jesus Cristo. Então eu não posso ficar sem tomar. A Santa Ceia, ela vai lembrar a mim a morte de Cristo pelos meus pecados. A Santa Ceia é a maior festa que teve no passado, que tem no presente e que vai ter no futuro lá no reino dos céus. É a maior festa que tem na igreja e vai ser a maior festa quando nós entrarmos e se assentarmos sobre aquela mesa. Cada cadeira ali vai ter o seu nome. Aqui vai ser Júnior, aqui vai ser Paulinho, aqui vai ser Patrícia, né? Só que num corpo celestial. Aqui vai ter pastor fulano, os apóstolos, e vai ser aquela mesa espalhada realmente pelo céu. Então é a maior festa que teve no passado, que tem hoje, e é a maior festa que vai ter no reino do céu para o crente. A Santa Ceia é apontar para a volta de Cristo em relação com as bordas do Cordeiro. Porque a Santa Ceia será celebrada por Jesus com a igreja no reino do céu e depois nós vamos receber a coroa da vida eterna através das bordas do Cordeiro. Oi? Bodas. Desculpa, bodas. E aquelas pessoas que têm uma fé instável ou não têm quase fé, ela aceitou Jesus, mas ela foi convencida pelo homem, não foi convencida pelo Espírito. Você não sabe da fé dela direito e ela toma a ceia porque foi instituído na igreja isso. E aí? Mas o que você quer saber? Não, a pessoa ela não pode tomar ceia, né? Não, se ela já é batizada, crente. Aceitou Jesus, batizou. Aceitou Jesus. Está firme, não está em pecado. Independente, porque, assim, não existe, a fé, para mim não existe quase fé. Se a pessoa é quase fé, a pessoa tem fé. Ainda que seja, talvez que nem a minha, porque a minha é muito pequenininha. Né? Mas se ela tem quase fé, ela tem a fé. Só de a pessoa vir para a igreja, ela já tem fé. Porque ninguém vem para cá, irmãos, se não tiver um pedacinho do grão de mostarda. Se a pessoa tomou a decisão de aceitar Jesus, ela tem fé, né? Entendeu? O nosso culto é racional, né? Com licença, o que eu entendi que o Ismael falou, é assim, aquelas pessoas que vêm na igreja por vir, às vezes que a família vem, aí tem que vir. É isso que você diz? É isso. Nesse ponto. Toma ceia porque todo mundo está tomando. Então, por isso que eu mencionei no final, que a pessoa toma. Irmãos, aí, irmãos, então. Não é uma fé verdadeira igual. Escuta aí. Ó, a fé que fala lá em Romanos, né? Sim. Que sem fé é impossível agradar a Deus, é isso? Hebreus, né? É Romanos ou Hebreus? Não, Romanos trata de fé para você servir a Jesus, certo? Que nada do que você vai conseguir na sua vida espiritual é por você mesmo, é tudo por Jesus. A pessoa ela está vivendo ainda na digamos assim, entre aspas, não existe, mas eu vou usar essa palavra, a fé carnal, né? Não existe, a pessoa tenta fazer coisa por a sua pergunta, Ismael, é até difícil a gente responder, porque a vida espiritual não tem como você colocar um termômetro e medir. Então eu não posso falar se a pessoa está tomando a ceia porque todo mundo toma, ou se a pessoa está na igreja porque todo mundo está, ou porque a família está. Por isso que é o Senhor que vai pôr na balança, né? O que nós fazemos é deixarmos o Espírito de Deus nos usar para nós instruirmos, né? Para que a pessoa não venha perder a vida eterna.
Mas eu acredito, irmãos, que o homem só perde a vida eterna se ele não permanecer servindo a Cristo. Né? Se ele servir a Cristo em pecado, ele não tem a vida eterna. Agora, se ele servir a Cristo, mesmo ele vindo para a igreja, mas ele está vindo, eu acredito que o Senhor, a misericórdia dele é muito grande, né, para fazer algo a qual ele deve fazer. Então fica até difícil falar, porque aí eu vou estar julgando, eu vou estar falando algo que a vida espiritual não se mede, né? Não se mede. Então, é uma relação que tem que deixar Deus. No dia do juízo final, ele vai fazer o quê? Ovelhas, lado direito. Bodes, lado esquerdo. Ele que vai eu estava meditando, falando assim, separar. a partir do momento que a gente deixa de ser observador da lei, Não tá conseguindo? né, para apontar, a gente passa a ser juiz, né? E não Entendeu? cuidar, Então né, fica mas difícil tem- falar. Porque assim também, irmão, eu digo que a igreja, ela tem de tudo. Você entendeu? Tem pessoas que estão tomando para o reino de Deus, outros para... Naquele dia, muito bom dia para Jesus. Eu comi, eu bebi, então, a tua presença. Esse é porque já está em pecado. Vive no Outro lá, Paulo pecado. disse assim, examina-se o homem assim mesmo, tá? E assim como desse pão, bebo desse cálice, tá? Mas é que eu estava reparando que tem gente que entra na igreja, Eu entendo. ela entra criança na fé e tá E continua andando criança na como fé. criança e tá vivendo como se o evangelho fosse qualquer coisa. Né? É por isso, irmão. Então, aí, por isso que eu estou falando no caso da série, porque eu também conheço gente assim. Outra coisa que eu ouvi falar, e é verdade, né? Quem pode tomar ceia não é aquele que ele tem uma comunhão bem exata com Jesus e se despreza a si mesmo para viver Não. a vida. Não. A ceia, irmãos, é para o crente mais fraco que tem dentro da igreja. Então, fraco, mas que vive. É um crente batizado. É o que o irmão Rogério falou. Eu sou um crente batizado, estou firme, não estou em pecado. Eu independente se eu oro muito, se eu oro pouco, Não, sei, se eu mas- jejuo, não, eu vou tomar ceia. Então, mas ele está vivendo o evangelho, né? Então, se a pessoa não está vivendo o evangelho, ele está desviado. Então, no caso, é só o pecado que... Então, só o pecado. Agora, o que é pecado? Aí sim, o que é pecado? Pecados são N's. Eu não ter comunhão com você, eu estou em pecado. Eu falando mal de você, eu estou em pecado. Eu estou vivendo uma vida conforme o mundo vive, eu estou em pecado. Eu não sou justo com a minha vida material, eu estou em pecado. Né? Eu não tenho disciplina com a minha vida material e com a minha vida espiritual, eu estou em pecado. Então pecado não é adultério só, mentira, saia, perfume, isso não é pecado. Pecado vai muito além daquilo que nós pensamos. Por isso que na igreja se torna pecado em muitas igrejas, ou em algumas igrejas, ou em uma igreja, nós colocamos um diácono ali para pegar o seu cartão de membro, o seu dízimo. Isso é pecado. Quem está fazendo isso está pecando. Por quê? Eu jamais vou poder falar para você, Júnior, você não vai tomar a ceia hoje. Só se o Espírito de Deus me revelar algo que você tem guardado, que ele sabe, né? É um exemplo, tá? Aí eu vou falar para você, Júnior, Deus me revelou, me falou isso. Eu aconselho você não tomar ceia. Aí vai ficar na responsabilidade dele. Você está percebendo? Então, o Rogério falou o quê? A partir do momento que eu sou batizado, estou em comunhão com a minha igreja, eu posso tomar a Santa Ceia. Não é grau de espiritualidades. Por quê? Se eu for comparar Judas, o Iscariote, com Pedro, quem era mais espiritual? Pedro. Se eu for comparar Judas Iscariote com João, quem era mais espiritual? João. E Jesus não deu a Santa Ceia para Judas? Estão percebendo?
Porque Jesus não podia jogar Judas fora, podia. Judas nasceu predestinado para praticar o que ele praticou. Mas ele não tinha praticado ainda. O diabo ainda não tinha entrado nele, ou tinha? Não. O diabo só entrou nele depois que ele tomou a ceia. Depois que ele tomou a ceia, Jesus falou o que para ele? Vai o que tem para você fazer e faça. Vocês entenderam? Então jamais, irmãos, eu, o pastor Denato, qualquer pastor, Deus amor, Brasil para aqui, pode chegar para pregar. Jó, você não vai tomar hoje a ceia, não. Ó, você não deu dízimo hoje, você não vai tomar ceia. Isso é pecado. Não é porque você não deu dízimo que você não vai tomar ceia. É pecado, errado. Eu não posso te proibir. Ceia é comunhão. Né? Eu não posso colocar jugo de homem nas costas dos crentes. Eu tenho que colocar o que a Bíblia fala. Então, se eu agora, por que eu me lembrei de Judas? Porque o Espírito do Senhor traz aquilo que nós lemos. Judas tomou a ceia. E depois saiu e praticou o pecado. Então a ceia é para o crente mais fraco que tem dentro da igreja. O crente não ora muito, ou não ora nada. Ele não jejua muito. Mas ele é crente, ou não é crente? Irmãos, o diabo tem medo do crente mais fraco dentro da igreja. Sabe disso? Se um crente fraco chegar para a pessoa que está endemoniada e falar, em nome de Jesus, sai! O diabo sai. Ou não sai? Estou falando crente fraco, não estou falando crente em pecado. Entenda. Crente fraco é uma coisa, crente em pecado é outra coisa. Ou não sai? Já entrega já, né? Entendeu? Vou contar um exemplo para vocês. Irmãos, quando o homem está em pecado, quer ver o diabo, ele já dá a volta. Na Praça da Sé, lá em São Paulo, o diabo pegou um homem. O homem caiu lá, estribuchou. Estava passando um crente desviado do evangelho. E ele viu aquilo e ele foi até o diabo. Quando ele chegou perto, o diabo falou para ele, você vai me expulsar? Ele falou, eu não. Aí ele falou, em nome de Jesus, sai dele. O diabo saiu. E aí? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Chegou um pedido de oração agora pra gente orar aí pela Bruna, que tá com dor. Vamos fazer uma oração, tá? Então vamos orar. Eu quero que você nessa oração apresente uma minha também que está no Maranhão hoje com problema para ganhar desde madrugada lá e não fez uma cirurgia até agora. Vamos orar nesse momento, apresentar a Deus. Meu Deus, Jesus, visita essas vidas, Deus. Eu apresento nas tuas mãos. Porque o teu fazer é maravilhoso. O teu fazer é tremendo. E eu apresento nas tuas mãos. E que tudo pode do teu olho. E o meu caia de minha glória. E o teu meu fato me abre de glória. Em nome de Jesus. E uma fé. O que vier da glória. Amém. Deu para entender, Ismael? Os irmãos, deu para entender o que é? Nós pulamos, eu puxei um pouco lá de trás para trazer através da pergunta dele. Irmão, ceia é isso, é o crente mais fraco, é para ele tomar ceia porque ele vai estar em comunhão com Jesus Cristo, tá bom? Então isso é a Santa Ceia. Então vamos lá. A Santa Ceia, irmão, ela é uma doutrina bíblica, né? Por quê? A sua origem é aquilo que eu falei lá no começo. A sua origem é uma ordem. É uma ordem da realização da Santa Ceia. Que está onde? Nós somos baseados aonde? Nas cartas de Paulo. Isso, 1 Coríntios 11. Ou não. Agora já a ceia está baseada em 1 Coríntios 11, 23. A seguinte, ali você tem um modelo. Você falou que dá para fazer pro outro também, né? Pro João também dá, mas ali é o modelo. Aí, eu não sei se vocês, quando leram 1 Coríntios 11, vocês perceberam o que Paulo falou quando ele começou a explanar sobre a Santa Ceia. A igreja de Corinto está fazendo uma bagunça, né? Não. O que Paulo fala? Porque eu recebi do Senhor.
E aonde estava Paulo quando Paulo recebeu isso? Não estava com os apóstolos. A ceia ele não tomou, né? Com Jesus, né? Não. Ele estava Gálatas capítulo 2. Vocês lêem em casa. Paulo estava lá em Gálatas capítulo 2. Paulo, quando recebeu essa visão, ele estava lá ele estava na Arábia. Aguardando, se preparando, esperando o seu tempo, em preparo, para que ele pudesse sair para a obra missionária. Então tudo tem um preparo. Aí Paulo chega falando para os coríntios que ficou essa ordem para nós, esse modelo, né? Ele vem falando do seu significado, que a Santa Ceia, ela é o quê? Lê lá para mim, 1 Coríntios 20, capítulo 11, versículo 25. Qual é o significado da Santa Ceia? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Então, o significado da ceia é ter a memória do sacrifício vivo que Cristo fez na cruz. E que através desse sacrifício nos trouxe a vida eterna. Então, isso é o significado também da Santa Ceia. Quando eu estou tomando a ceia, eu estou lembrando. Jesus fez um grande sacrifício por mim. Então eu preciso ser fiel a Ele. A ceia do Senhor, irmãos, ela deve ser celebrada com muita espiritualidade. Certo? Só que você vê dentro da igreja, muitas pessoas na hora da Santa Ceia conversando, batendo papo. Principalmente músico, mocidade. O pastor está ministrando a ceia, ele está lá pensando na ovelhinha dele, né? Entendeu? Ele não está atento naquilo que, na ministração, ele não está trazendo a memória. Por que o pastor está ministrando a Santa Ceia? Qual é o propósito? Você observa dentro da igreja, são poucas pessoas que se ligam com Deus na hora da Santa Ceia. As pessoas ficam sentadas, despercebido, não estão apercebidos o que é a ceia. Eu peguei o cálice, será que eu não consigo fechar o olho e começar a pensar nele? E começar a dar vazão para ele? E começar a sentir ele? Não é comunhão? Eu não vou ter comunhão. Eu vou estar comendo o corpo dele naquele momento, que é o pão que foi dado graça. E ali é onde então fica diversificado, né? Porque ali está dividido o corpo, né? Está dividido o corpo. Então, aqui ele falou, os membros. Se nós somos os membros de Cristo, então cada um ele fica no meio da igreja misturado. Então não é o... muito triste que nessas viagens que eu fiz no Maranhão, eu vi os próprios pastores, uma falta de reverência, a hora que ele ia entregar o cálice para os irmãos, eles brincando com os irmãos federais. Brincando, aquela coisa sem graça, sem gosto, tá? O crente toma porque toma, mas aquilo lá não passa de nada. Porque a pessoa quando toma, se o pastor está brincando na hora do cálice, agora imagine o quê? A igreja. Tá? E aquilo fica uma coisa que não é nem quente e nem frio, é bom. Então, Thomas, eu peguei o pão, ou vinho, né? Eu não falei para vocês que vocês gravaram 1 Coríntios 10, 1, né? 10 quanto? 16, muito bom. Então vocês gravaram que é comunhão com Cristo. Então se eu estou desapercebido ou brincando com a criança, ou batendo um papinho rapidinho com o irmão do lado, a mocidade um olhando para o outro, não está atento, eu não estou tendo comunhão. Então se eu não estou tendo comunhão, será que eu não estou correndo o risco de estar comendo a ceia, ou tomando a ceia, ou participando da Santa Ceia errado? Aí eu digo que é indignamente Como é sério? porque ele não está discernindo. Ele não está Entendeu? discernindo o que ele está na mão. Ezequiel, por isso que eu coloquei aquela pergunta. toda, né? Então nós chegamos aí, entendeu? Mas,
Porque não é julgando. Tem gente que você vê na cara, não precisa nem julgar. Não precisa. Você vê de longe já, então. Né? Porque Fala, assim, além, da fechar o olho, presença, né? além da presença espiritual que tem em Jesus, ali é o momento que a gente simboliza a presença física dele na igreja. Vocês prestaram atenção que eu falei para vocês que a ceia é comparado com as bodas do cordeiro? É que eu não quis. Lê para mim, Apocalipse capítulo 19, versículo 6 a 9. Apocalipse 19, versículo 6 a 9. O que é bodas do cordeiro? Bodas, isso, meu filho, tá certo. Corrige mesmo que para não falar errado. Até esqueceu já. As bordas é a entrada dele. É, bodas do cordeiro. Pode ler? 19, 6 a 9. Lê. Paulinho vai ler. E vi como uma voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, Oh, maravilha. bem-aventurados aqueles que são chamados à Oh, ceia Deus, minha alma. das bodas do Cordeiro. E Que disse-me: para baixo, que beleza. estas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, será que não vale a pena você vir para a Santa Ceia de terno e com uma roupa bem bonita? A mais bonita. Hein? Vocês estão percebendo o que é a Santa Ceia? A bodas do Cordeiro. Jesus vai fazer o que para nós? Vai dar o que para mim de presente? Uma veste de linho fino. Vocês entenderam? E se eu estou comparando a Santa Ceia com bodas, É a roupa que ele usa, né? é a roupa que ele usa, irmão. A Deus nessa Irmão, vai colocar. irmãos, é maravilhoso, irmão. Eu sinto até o poder de Deus aqui, Tudo viu? brilhando. É coisa maravilhosa. Então será que eu não posso vir para a Santa Ceia com a melhor roupa que eu tenho? Melhor perfume que eu tenho? Melhor creme que eu tenho? Vocês entenderam? A espiritualidade que é a Santa Ceia, quando eu pego aquele cálice ou pão, e eu estou lembrando nele, eu estou começando a pensar nele. Eu desliguei de tudo, da minha vida financeira, da minha vida problemática, do meu emprego, da minha terra, da vida amorosa. Eu desligo de tudo e eu começo a pensar nele. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou, acho que até mais. Meu corpo treme, gente. O menorzinho. Não, meu corpo treme quando eu pego o pão. É maravilhoso. Mas eu sinto Deus. Do nada, assim, ó. É uma coisa sobrenatural que acontece. Se transporta para esse momento aqui, tá? Você entendeu? Apocalipse. A comparação que é a Santa Ceia com bodas do Cordeiro. Por isso que ela precisa ser celebrada com muita espiritualidade e com muita seriedade. É que você não vê hoje mais por aí. Seriedade. Hã? Apocalipse capítulo 19, versículo 6 a 9. Comparando a Santa Ceia com bodas do Cordeiro. 6 a 9. Apocalipse 19, versículo 6, versículo a 9. Irmãos, eu conheci um homem, profeta, muito usado por Deus, lá de Santa Catarina. Aquele irmão vinha no monte para orar com a gente 3 horas da manhã. Pessoal, nós subíamos para o monte meia-noite. Nós vinha do culto lá de Brasco. Irmãos, eu vivi uma vida na minha mocidade, vocês que são jovens, que eu tenho muita saudade. Eu vivi essa vida, irmãos. Nós saía lá de Brascuba, do culto, vinha para o Sermão da Montanha. Muitas vezes não tinha nem comida para jantar, porque o Sermão da Montanha era uma igreja muito pobre. Às vezes não tinha nem comida. Nós subia direto para o monte. E essa caravana desses irmãos chegava às 3 da manhã. E nós orávamos no monte até às 6 da manhã. Irmãos, eu via Deus ali. E esse irmão um dia contou para nós um testemunho, depois de muitos montes, de muitos sábados, nós conhecemos ele, porque era difícil conhecer o homem. O homem vinha e parecia que quando a gente estava orando ele sumia, ia embora. E nós queria conhecer ele. Um dia nós conhecemos ele e ele estava falando: irmãos, um dia eu estava no culto de Santa Ceia. E eu tinha um
um caroço na minha garganta que eu tinha que operar. E quando ele pegou o cálice, ele falou com Deus, o Senhor tem falado que tem uma obra profética comigo. E eu vou tomar esse cálice agora. E esse caroço vai sair da minha garganta agora. E quando ele tomou aquele cálice, irmão, ele cuspiu para fora um caroço amarelo, desse tamanho mais ou menos. Por isso que a Santa Ceia tem que ser com muita espiritualidade e com muita seriedade. Não é apenas um símbolo para mim. Ainda que muitos podem falar que é símbolo. Eu concordo com a pessoa, é símbolo. Mas para mim ele vai além de um símbolo. É eu estando na bodas do Cordeiro, recebendo a minha veste branca, de linho fino, como Paulinho falou, sentando naquela mesa, olhando para ele, e ele pegando o cálice, e ele pegando primeiro o pão e falando, ó, eu estou vivo aqui, e uma vida santa, uma vida incorruptível, mas eu estou pegando esse pão e eu vou dar para você agora, Ezequiel, o pão que você tomou a ceia lá na terra. É essa lembrança que nós temos que fazer no culto de Santa Ceia. Então, com muita seriedade e com muito louvor e alegria. Eu vou tomar ceia triste? Não. Por que nós cantamos? Por que nós se alegramos depois que nós comemos? Nós damos a vazão para falar em línguas, para glorificar Deus, para dar glória, para levantar as mãos, chorar, dizer para Ele algo. Porque é com muita seriedade, com muito louvor e com muita alegria. E não como uma festa profana. Não é simplesmente eu só pegar aquilo como se fosse algo e tomar para dentro, não. Porque, lê para mim, 1 Coríntios 11, 21. 1 Coríntios 11, 21. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então eu posso tomar ceia sozinho? Estão percebendo a seriedade? Está no versículo 21. É que a igreja está tão acostumada, irmãos, só ler a partir do 23, que esquece o que tem acima do 23. Antes de... Diga. Se ela não está conseguindo achar a igreja, ela quer tomar Santa Ceia, ela não pode participar da ceia online com a igreja aqui? Pode. Pode. Porque a Bia não está conseguindo achar a igreja lá, viu, não? Ela achou, mas... Não está achando igreja. Ela está sentindo falta. Os irmãos, imagina você ir para uma igreja que ninguém carrega a Bíblia, só celular. A Bíblia quando vai, vamos ler Mateus, todo mundo. Não estou falando que isso é pecado, mas irmãos, esse manual que você levar, ele é uma arma, né? É um tesouro, não é? Olha que maravilha. Não é não? Mostra o celular pro diabo pra ver se pode. Aqui, diabo, ó. Ele vai falar assim, né? Eu tenho o seu número. Essa é boa. Essa foi boa, hein? Grava essa aí, Rosana. Grava essa aí que essa foi boa, hein? Tem o seu celular, tem o seu Face. Todo seu endereço. Fala aí, Face, irmão. Eu vou ser direto. Daniele, fala com o seu noivo. De vez em quando a gente dá uma vasculhada nos Face, que ocultismo é pecado. Não coloca isso no Face. Tem muitas... Mas é que ele não tem noção. Ele não tem... precisaria estar dando uma pincelada para ele do que é ocultismo. Tem muitas figuras de camiseta, de fotos, que vem trazendo o ocultismo. Então fala para ele que... tenha o Face para as coisas mais levado para a Bíblia, para a palavra de Deus. Tá? Porque senão ele pode atrapalhar as bênçãos de Deus para a vida de vocês. Às vezes Deus quer abrir as portas para vocês e por ignorância dele, não é porque ele é mau. Não é isso que eu estou falando, tá? Por ignorância nossa, porque a gente às vezes, por ninguém ainda chegar e nos orientar,
a gente continua sendo ignorante. Quando eu falo que é ignorante, não é porque é burro, não é porque a gente ainda não foi direcionado. Falta de informação. Falta de informação. A gente começa a fazer coisa que Deus não vai, aí Deus começa a não se agradar. E o meu desejo é que ele seja um bom obreiro, porque ele está caminhando para ser um bom obreiro na presença do Senhor, tá bom? Depois a gente entra mais num assunto mais aberto, o que é o ocultismo, que muitas vezes está em foto, está em símbolo, está em conversa, está em gestos, e aí para frente, tá bom? Então vamos lá. Os irmãos que têm Face, irmão, tomem muito cuidado, tá? Muito cuidado no que vocês colocam lá. Muito cuidado para vocês não criar polêmica e trazer assuntos adversos que não, como diz Paulo, assuntos que não convêm. Tá bom? Vamos lá. Versículo 21, quem que vai ler para mim? Já foi lido? Ah, tá, então tá bom. Obrigado, Paulinho. Palavra ociosa, né? Então, a Santa Ceia não pode ser feita como uma festa profana e nem como um funeral, né? Aquela Santa Ceia gelada, fria. Não, você não está velando Jesus Cristo. Você não está velando Cristo. Pode falar. Vai lá, minha filha. Você está lembrando que Jesus Cristo te deu o direito da vida eterna. Você está lembrando isso? Tá bom? Por isso, irmãos, que eu vou repetir. Ninguém deveria, olha só bem a palavra que eu estou colocando. Ninguém deveria faltar na ceia. Diga, irmã Gironete. Aqui em nosso ministério, ele tem uma Santa Ceia. Isso. Eu vi, tempos atrás, um ministério que tinha 2 ceias. Guarda para a próxima aula ou para próximas, né? Nós vamos falar sobre isso. Tá bom? É que eu não quero entrar agora. Guarda essa pergunta, né, porque eu tenho aqui embaixo, tá vendo? Tá aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Olha só, a pergunta que eu vou fazer para vocês. De quanto em quanto tempo deve ser feito a Santa Ceia na igreja? Tá aqui, tá, irmão? Tá bom? Nós vamos falar depois. Então vamos lá. Você quer estar falando de a pessoa não faltar a Santa Ceia? Isso. Tem gente que inventa desculpa, entendeu? Para não tomar ceia. Tem crente que gosta de inventar. Se o irmão ele olhou para até o filho, a mulher, um cara feia, tudo, ele já inventa aquela desculpa para não tomar. São crentes que não tem aquela atitude de saber que ele falhou ou pecou por um deslize, né? Involuntário. Se você brigou com o irmão, outra coisa, essa coisa você tem que resolver. Falamos uma coisa. Mas isso aqui é falta de, Renato, falta de informação bíblica. Mas, vamos falar sobre isso. Tudo bem, mas às vezes tem pessoas que ele falou, são velhos, já não. estudaram, já falou várias vezes. Aí já As pessoas eles mesmos criam situação para ele. Tomar ceia esse mês, não, mano, não vai não. Aí outro mês é a mesma coisa, vai ficando mais fraco, só que dá dia. Irmão, só não toma ceia, irmão, se você tiver em pecado. Se eu tiver brigado com o Paulinho ou errado com ele, o que eu devo fazer? Consertar. Consertei. E aí? Toma ceia? Toma. Entendeu? Como é fácil? Então, porque às vezes tem coisas Não é mínimas. fácil? Uma irmã chega pra mim, eu É. estava no outro ministério, e ela disse pra mim que não ia tomar ceia porque ela estava tomando um remédio, e durante a semana da ceia ela não pôde jejuar. Tá? Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, mas eu não jejuei. Eu falei, não está em pecado não. Então não está tomar ceia. Então são coisas que as pessoas às vezes, por isso que a gente leva pra vocês, tá? Comunicar essa direção. Pastor, aconteceu algo assim esse mês, perguntar, porque às vezes a pessoa peca, como ele falou, por não ter o conhecimento. Acho que até uma das funções de todos os pastores é isso mesmo. Por isso que na igreja deve ser colocado esses assuntos para poder orientar. Por isso que os irmãos... mais óbvia, ou a pergunta mais boba que seja, mas que faça para tirar essa dúvida. Por isso que os irmãos precisam, né? No geral, estou falando vocês, precisa participar do ensinamento bíblico. Acho que nós temos cada dia melhorar. É, lógico. Né? No estudo bíblico, eu acho que... Estudo bíblico é para crescer, fazer um bom obreiro. Dias, né? Né?
O Júnior pode dizer para nós agora. Antes de batizar, eu falei da ceia, não falei? Tá igual? Não, o que eu estou falando hoje. Não, tá até mais profundo. Entendeu? Tá bem diferente. Aprender bem mais. Entendeu? Porque ali era só um preparo, agora aqui é uma continuação. Que é uma continuação realmente para vocês entenderem. Então ninguém deveria faltar na Santa Ceia. Ninguém deveria faltar. E com o mesmo ânimo, né, Ezequiel? Porque o menino falou, por mais que ele seja, tá? Porque ó, eu estou falando para vocês não tem que de reclamar da nossa direção, porque tem igreja, irmãos, tá? Que infelizmente é uma negação de tomar ceia. A gente não gosta de tomar. Tá? A gente tem que não só da gente, mas sabe que de onde a gente veio, os tempos que a gente tivemos lá também na outra igreja, no ministério lá, não vamos colocar esse pastor de fome, sempre espiritual, levou pra gente isso, direção da ceia. Então, não tem que reclamar, né, Ezequiel? Porque até a Beatriz falou para ele no tempo que eles ficaram em São Miguel, ela falou para ele, pastor, Santa Ceia igual do Vila Jaia não existia. Porque era uma coisa que tomava conta de todo mundo. Se até um dia eu tomei ceia lá, eu vinha dirigindo lá no eu vim cantando o tempo todo. Chega lá, o guarda me parou lá, e eu tava com um problema lá, e ele disse que ia me multar, e daqui a pouco eu não consigo olhar pro rosto mais. Não sei o que, ele falou e se calou. Pegou o documento, colocou dentro assim, ó, e tampou o rosto assim, ó, mandou subir da frente dele. A luz era muito forte a luz. Não, a Santa Ceia é isso, irmão. Só a que você colocou na sua cara aí, né? Queria te multar pelo falar. Então, irmãos, que nós aprendemos hoje, ninguém deveria faltar na Santa Ceia. Então, Santa Ceia, irmãos, nós já falamos, é uma comemoração da morte de Cristo. O pão é um emblema de seu corpo quebrado, né? Porque o corpo de Jesus não foi quebrado, moído, né? E o vinho foi o sangue derramado lá na cruz. Então comer e beber em memória, comer e beber é manifestar sua morte até que ele venha. Quando eu como e bebo, eu estou manifestando a morte dele até que ele venha. E quando a pessoa fala assim, está crucificando Jesus de novo, e quando ela, no caso, ela está Aí Hebreus, né? de maneira errada, ela está crucificando Cristo de novo? Não, aí você está falando de Hebreus 6. Aí é a pessoa que se desviou. A pessoa, quando desvia do Evangelho, ele crucifica Cristo novamente e coloca ele ao vitupério. Batismo de novo. Batiza, ou a pessoa se batiza por 2 vezes. O que é? Ele coloca a Cristo a ser escandalizado. Porque quando fala assim, coloquei Cristo ao vitupério, eu estou colocando Cristo a ser escandalizado. Mas isso é um pecado para a morte? Isso é pecado para a morte. Sério, Hebreus 6. Lê lá depois em casa para vocês meditar. Quem faz isso não tem mais direito à salvação? Não é que não tem mais o direito da salvação. Se ele se arrepender, qualquer desviado, não, tem que perguntar, qualquer desviado, se arrepender e voltar para Cristo, tem o mesmo direito. Como assim, pecado Mais com a amigo morte? no céu, Como filho. assim? Porque quando você se desvia, o que você começa a praticar? Pior ou igual a que você praticava antes? Melhor? Vocês entenderam? É que a morte que ele está se referindo é a morte espiritual. Morte espiritual, tá? Eterna. Agora, Morte eterna. Para Deus. quando a pessoa se batiza Mas de é novo, possível a pessoa se arrepender. Sim, é possível. Claro. Lógico, e deve se arrepender. Tem que se arrepender. ou seja, ela batizou 2 vezes, se arrependeu, passa... Não, aí, irmãos, aí é um assunto que eu já não falo. Por quê? Se a pessoa se batizou pela 2ª vez, pisou no sangue dele, fica na responsabilidade do Senhor. Se a pessoa chegar aqui e falar isso para mim, eu falo, irmão, fica na igreja, aí o assunto é você e Deus. Mas toma Fica na responsabilidade dele. Eu falei, o meu conselho vai ser o quê? Fica aqui. Fica firme. Fica firme. Né? Se você não está em pecado, você vai tomar ceia, você vai estar em comunhão, né? Eu só não vou te dar cargo, mas você fica aqui. Por quê? Deixa para o Senhor julgar. Melhor ficar aqui do que ficar lá, não é? Então, tem assuntos que você coloca na mão do Senhor. Eu não vou jogar
nós não podemos jogar a pessoa fora. É uma alma. Eu não sei o tamanho da ignorância que ela entrou e a lavagem que fizeram na cabeça dela. Eu conheço uma pessoa que se batizou 3 vezes. Eu acho, eu vou pro caso do assim. Ele já está na 11ª. Não, eu não estou falando de... Irmãos, deixa eu ser mais claro. Universal, graça mundial, não é igreja. Seita tomadores de dinheiro, fábrica de dinheiro. Tá? Não é igreja. Eu estou falando crente da nossa linhagem. Diga. Estava tendo uma entrevista essa semana. E Escuta aqui, tinha gente. vários pastores lá, pastoras. E alguém ligou e perguntou se a pessoa não está casada, se ela pode tomar Santa Ceia. É Eu isso? vi. A pastora falou, né? Que pode, né? Falou que pode. Falou que não tem nada a ver, ela pode tomar ceia. Porque a salvação é individual. Aí ela falou assim, se você se batizar, Deus vai entrar na vida do seu marido, que é do seu que está morando junto. Eu vou deixar isso aqui, mas essa parte tá mais abaixo, tá? Eu não vou entrar agora. Essas igrejas são feitas também. Então, eu não... Uma, irmão, que já não existe pastora. Já começa por aí. Já começa por aí. Uma que já não existe essa porcaria de pastora. Então, aí você já vê que a bagunça está total. Eu estou falando de pessoas do nosso nível espiritual, das nossas igrejas, que se batizou 2 ou 3 vezes. Eu conheço uma pessoa que era assembleana e se batizou 2, fizeram com uma lavagem lá numa seita que veio lá dos Estados Unidos, tudo vem lá dos Estados Unidos. Depois, agora foi para a congregação, se batizou novo e está lá já faz muitos anos. O meu conselho foi o quê? Fica lá. Até que a congregação ela não aceita a pessoa. Não, Mas daqui por lá tem que batizar de novo. Né? O meu conselho foi o quê? Fica lá, até o final da sua vida. Porque ligando, né? Que eles queriam batizar ela de novo, porque ela ia na congregação. Entendeu? Então, a pessoa praticou esse ato, irmãos. Nós temos que ter bastante entendimento para julgar muitas causas, né? Então, o meu conselho é assim: não fica na igreja. Mas também, irmão, servindo ao Senhor. quero que vocês entendam. Não vamos jogar ninguém no inferno, porque, você entendeu? A Bíblia diz que é um só batismo. É um só batismo. Só batismo, uma só fé, Uma só fé. um só Cristo. Uma só esperança. Jesus disse que só tem um pecado que ele não perdoaria. Isso. Seria blasfemo contra o Espírito Santo. Então o que ele falou? Nós não vamos dizer para a pessoa que está correta, porque se não dizer que está correto, nós estamos contra a Bíblia. Nós não sabemos só mais que estão pregando. Tem coisas que a gente está falando. A pessoa quer ficar, fica. Fica, não tem problema, melhor estar aqui do que estar lá. E Deus vai julgar teu caso. Entendeu? A situação lá é minha. Então você com Deus, você tem consciência do que você fez. Ah, me arrependi, eu fui então também. Se você se acha que. Mas a pessoa não se arrependeu, ela vai, cauterizaram a mente dela, fizeram ela se batizar de novo. E ela se arrependeu. Então, é o que ele está falando. Estamos dizendo, se chegou um conhecimento. Ela vai chegar aqui, fica aqui, irmão. Fica firme. Serve ao Senhor firme. Não vou batizar de novo, entendeu? É o que eles estão falando. O nosso conselho para esse irmão ou para essa irmã é que ela fica firme. Hebreus 6? Hebreus 6, que fala sobre Batizar o 6:5, né? o desviado, né? Só pode ler. Hebreus 6 o quê? Capítulo 6:5. Na sua Bíblia está marcada ela. E provaram... Não, não é não. Essa mesmo. Não é assim que não. Então volta. Não, capítulo Não, 6. esse aí mesmo, Iago. É esse. Provaram a boa palavra... Lê um antes primeiro. Esses dois estão marcados, né? Está marcado, eu sei. A Bíblia era minha. Eu entendo que ele acha tudo muito errado. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Tá vendo? Então, o desviado, ele causa um escândalo muito grande. Ele põe o nome de Cristo à mercê
das piadas do homem. Por quê? O Júnior é um exemplo, eu só estou dando exemplo. O Júnior trabalha lá na empresa dele. O Júnior trabalha lá na empresa dele, hoje ele está firme. Aí amanhã lá todo mundo conhece ele. O Júnior é crente, é um homem sério, um homem que faz as coisas certas, não gosta de piada, de palavrão, né? Respeita a Patrícia, né? Respeita a sua igreja. O patrão olha para ele com o olho, os amigos não. O Júnior é crente. De repente o Júnior começa a falar piada, palavrão, passa a mulherada, ele, nossa, que mulher. Às vezes até quando eu dou uma risada, entendeu? Uma piada de alguém, eles me questionam. Aí a pessoa começa aí não, moço, é muito... Vocês não têm, às vezes, é como ele está falando, às vezes as pessoas não têm noção da responsabilidade que eles são cristãos. Ele simplesmente fala, eu vou ser porque é legal, é moda, mas não é assim não, Aí de repente ele começa a falar, aí de repente, irmão, o Júnior começa a falar a mesma linguagem deles. Aí, aquele que não era crente, que conhecia ele antes, falou, peraí, que negócio é esse? Você é crente? Você é? O que você é? Começa a trazer o escândalo, colocar Cristo ao vitupério e trazer e virar forma até de piada. Parece que o pessoal que não é crente, ele sabe, que lá no meu serviço lá, né? Eles olham assim, aí eles falam assim, não, que lá não é crente não, ele fala cada coisa. Eu falei, sério? Não é. Eu falei, nossa, eles reparam mais, até mais do que a gente que está aqui. É algo mesmo. O pior é o comentário assim, né? Se for para ser crente assim, eu prefiro nem ser. Na verdade é o pior de todos, né? Vocês estão, irmãos, percebendo como que, o que é o evangelho, o que é ser um crente para me tomar a ceia? A responsabilidade? É uma carta aberta. Todo mundo vai ver. Irmã Geraldete agora, escuta aí. O pessoal lá do setor do serviço no lugar de trabalho, eu vou vez em quando lá, né? O apelido dele, que ele colocaram no André, é João Batista. Tudo bem, apelido bonito. Ele prega mesmo. Deixa eu chamar de João Batista também. As pessoas falando lá, crente, ele fala, aí ninguém gosta dele, porque João Batista disse que hoje em dia, no meio evangélico, não precisa ter João Batista mais. Entendeu? Aí às vezes eu vou lá e eles falam assim, sua esposa é brava assim com você? Como assim? Porque aquele é bravo, eu digo, que sentido? Né? Não, porque ele prega com pecado, não, mas deixa eu pregar mesmo. Se eu preciso me repreender alguma coisa, ele fala mesmo, porque tem que ser, falar a verdade, né? Então o apelido dele é João Batista. Os irmãos estão percebendo, irmão, a responsabilidade que nós temos de ser crente, de você colocar Cristo ao vitupério, e quanto mais tomar a ceia do Senhor, né? Então vamos lá, quer perguntar? Não, já. Então tá bom, mais alguém? O pessoal acha que aquele Deus lá de Eliseu lá, né? Aquele Deus não tem A mais. turma, ele sabe mesmo. O que você é, gente, é que nem o Júlio falou, as pessoas descobrem quando você é onde você está. Eu trabalhei no ano quando eu trabalhava no firma, um dia os homens estavam lá tudo contando piada. Quando eu cheguei, um já falou pra mim, olha, você não pode chegar aqui não. Eu falei assim, porque que nós estamos tratando do assunto aqui é piada, você não... Então, não, isso é gostoso. Não, eu passei por isso mesmo. Eu estava numa... Eu estava numa roda, irmãos, um dia, o camarada pediu para me sair mesmo. Uma vez eu falei, caraca, o pessoal, nossa, tá falando palavrão, Aí eu comecei a perceber, né? Detalhe. Ali eu comecei a perceber que até os pequenos, não palavrão. Não é palavrão. Os modos de falar tem que ser diferente. Vício de linguagem, aprendeu mais uma. Tá vendo? Por isso, irmãos, eu vou recomendar agora, através da conversa aqui do Júnior, onde eu vou estar pregando hoje, o João capítulo 8. Vamos dar uma lidinha? Vício de linguagem, muito bom. Grava isso aí, irmãos. Vício de linguagem. Vício de linguagem. Vamos lá. João 8. Nós temos um testemunho aqui. Acende. Isso, acendeu. Alguém vai ler para mim. Peraí, João 8:43. João 8:43. Eu quero que alguém leia para mim.
João capítulo 8, vício de linguagem. Pera, deixa os irmãos. A Daniele Sorriso vai ler. Mas todo mundo acha. Irmãos, o crente, 8:43. Vamos lá. Lê, Daniele. Porque não compreendeis a minha linguagem. É porque não podeis ouvir a minha palavra. Então, irmãos, se eu compreendo a linguagem de Jesus Cristo, e eu escuto, e eu consigo ouvir a palavra dele, como vai ser a minha linguagem? Como a dele. Por que que o irmão Rogério tem a palavra na língua? Porque é o que ele faz todo dia. Entendeu? Vocês entenderam, irmãos? Por isso que eu pego no pé do Johnny. Cadê o Johnny? Tá aqui hoje? Tá ali. O Johnny, né? Ele chega pra mim. Ô, Esquel, tipo assim. Eu fico olhando pra casa dele. Eu fico olhando pra casa dele. Eu falo, meu filho, vem cá. Mas isso aí é a marca dele. Tipo assim. É o bordão, né? Eu não tenho muito desse de linguagem. Acho que talvez por isso, quando você fala alguma coisa, chama tanta atenção. Entendeu? Quando você sempre está falando, se torna tão comum que você vamos lá. falar tipo assim, eu não vou perceber que é. Mas, ô Júnior, sabe qual é o problema? É que você já é maduro. A mocidade, ela vai pelo embalo. Se fosse pela moda. Ela tá na escola, os amigos chega lá, pô, meu, demorou, né, meu? O cara fala um negócio, vamos bater a bola, demorou, meu. Aí o outro já escuta lá, aí chega em casa, demorou, né, meu? Aí chegou, demorou, né? Você entendeu? Porque não tem aquela firmeza da linguagem. Mano, Vamos lá, demorou. Demorou, hein? vocês entendem? Não. Aqueles ainda, gente, por isso que eu falo, se vocês participarem, que como vocês gostam, quem participa de escola dominical é para isso. Através disso nós vamos o quê? Aprendendo. Aí, então vocês leram agora aqui João 8:43. Se eu entender, ó, irmão, se eu entender João 8:43, se eu entender a linguagem, vai, Senhor. Irmãos, qual era a linguagem de Jesus Cristo? A linguagem dele não é essa palavra? E você falando dessa palavra, você não vai ser um homem ético? A Bíblia não Clássico. Não tem nenhuma gíria. Irmãos, a coisa mais bonita que tem é você falar palavras difíceis para uma outra pessoa. A pessoa fica olhando para você, o cara é meio... É, irmão, mas é assim mesmo. Ou o contrário, quando o cara fala alguma coisa de você que você não entende, você fica bravo, hein? É, ó. Você entendeu? Caramba, o cara sabe o que ele falou mesmo. Você entendeu? Então, a linguagem de Jesus Cristo, irmãos, é aqui, ó. Agora, é porque nós não temos o hábito de fazer como Ezequiel fez. O que Ezequiel fez? Comeu o ramo. É igual o irmão que fala pausando lá, né, Zano? É tipo assim que eu tive a visão da irmã. É tipo assim. Não, olha só que visão que o camarada teve com ela. Mostrou um lance aqui, ó. Tá parado. Olha o testemunho aqui, escuta aí, irmãos, para nós entrar aqui. Aquela coisa, ó, tá ligado? Pastor, tá ligado? Não, irmãos, é sério. Então, mocidade, presta bem atenção, vocês precisam mudar. Vocês precisam mudar a linguagem de vocês. Isso é muito sério. Principalmente, irmãos, se vocês galgam. Já virou hábito. Tipo assim, a gente tá falando. Não, agora, ó, Tá falando aqui, ó. deixa eu falar para vocês aqui, irmão, a seriedade. Por que a mocidade precisa mudar a linguagem de vocês? Irmãos, se vocês querem galgar um bom emprego, um bom salário, vocês têm que aprender a falar tecnicamente. O Júnior está fazendo técnico. Ele tem que fazer inglês, 6 meses. Ele tem que fazer informática. Ele tem 6 meses de aula de português. Por que quando eu vou fazer química, que não tem nada a ver, eu preciso fazer português? Porque eu vou fazer relatórios, e eu vou dar palestras, e eu vou conversar com pessoas superiores a mim, com diretores. Porque eu sou um técnico, eu vou apresentar um trabalho técnico.
Eu não vou apresentar um trabalho de 8ª série, um trabalho de 3º ano. Eu vou apresentar para o meu diretor um trabalho técnico. E o que é, eu preciso entender o que é um trabalho técnico. E para mim apresentar um trabalho técnico, eu tenho que ter uma linguagem técnica, uma linguagem sadia. Ezequiel tem empresas que eles pedem consultoria de pessoas que estão se formando. Eles pedem, tem empresas que estão Aproveitando o gancho, aí eu vi um rapaz A Rosana falou, o testemunho. reclamando, né, da prova dele. Né, ele fez uma prova de tecnologia de produção vegetal, né? E o professor diminuiu quase metade da nota dele por causa de erro de gramática e interpretação. E ele reclamando, falou assim, mas ele é professor de tecnologia de produção vegetal, está corrigindo livro de português por quê? Está fora da matéria dele, tem que dar outra matéria. Eu falei assim, você está aqui. Se você vai ser um técnico. Se você não se preocupa em escrever direito, como é que você vai dar relatório lá na frente? Como é que você vai fazer o projeto? Não, uma das coisas que é interessante, muito simples, é a questão da vírgula, né? É um machismo. Porque assim, às vezes a pessoa lê alguma coisa que é uma pergunta, vê com uma afirmação. E a professora uma vez colocou assim, ó, não tem problema matar o rei. Vai lá e mata. Depois colocou não, vírgula, matar o rei tem problema. Olha a diferença da mesma frase com uma vírgula. Então, quer dizer, a situação... Tipografia e topografia. Você tem que ter. Por isso, irmãos, Na Bíblia, quando você vai ler, tem que prestar por isso que a mocidade fica muito no celular, mandando mensagem, comendo palavra. Isso vai atrapalhar vocês lá na frente. Tá? Vamos ouvir o testemunho aqui da irmã Zana. Eu tenho que escrever tudo correto. Mais um minuto? Então vamos lá. Então, diga. Escuta aqui, irmão. A menina falando aqui. Hello. Só um minuto que eu vou colocar pro pessoal. Peraí, segura aí um pouquinho. Dá pra ver? Dá um oi pra nós aí, né? Ô, Bia, dá um tchauzinho pro tio. Pode falar. Calma aí, Miguel, não chegou ainda. Pode falar. É que a conexão é mais lenta, né? Até chegar lá, eu demoro um pouquinho. Diga pra ela falar. Que a internet móvel do celular é vivo. Mas oi, gente. Ah! Tá todo mundo aí? Não? Não! Tá bom. É pra miragem. Pode falar. Eles estão tentando te ouvir. Ela falou que não está conseguindo falar mais português. Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu tô... Oi? Fala devagar pra não falhar a conexão, vai. Tá bom tudo. Eu estou há 3 semanas vivendo o maior pesadelo da minha vida aqui. Porque eu não achei igreja de verdade pra ir, lugar que a gente pode entrar pra ter reverência e adorar o Senhor, né? Eu fui, acho que desde que eu cheguei aqui, eu visitei por volta de 5 igrejas, em lugares diferentes. E cada uma que eu entrava, eu saía mais horrorizada do que uma incrédula. E aí, eu fui em 2 igrejas hoje, eu fui em 2 cultos hoje de manhã, saí de um e já fui para outra igreja procurar. E aí saí no meio do culto, e aí veio para casa, almocei, estudei aqui, eu falei, eu preciso achar uma Assembleia de Deus decente, né? Aí eu entrei no site da Assembleia de Deus do Belém, aqui nos Estados Unidos tem mais de 30 Assembleias de Deus, só que nenhuma aqui no meu estado.